Boa noite. No programa Gestão S.A. dessa semana, nós estamos recebendo o senhor Walter Schwingel, diretor administrativo da Gráfica Cometa de Lajeado. Nosso programa nós vamos falar um pouquinho sobre esse segmento que é a indústria de embalagens e todo o complexo que envolve esta área. Uma área importante no país, porque ela é um dos indicadores do desempenho econômico e da situação que o país vive. Vamos conversar um pouquinho sobre a gestão nessa área. Boa noite, Walter. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Walter, como é de praxe no nosso programa, nós sempre gostamos de solicitar aos nossos entrevistados que falem um pouquinho da sua história. Um breve currículo, né, de como chegou até a posição que ele se encontra em termos profissionais. Bem, eu sou nascido aqui, de Lajeado, né, e estudei aqui na Univates, me formei em administração aqui. Depois que eu concluí o curso aqui, fiz um curso de um MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas e fui começando dentro da empresa em posições de base, aprendendo como é que funcionam os diferentes setores, todas as áreas produtivas e depois na área administrativa também, conhecendo, tendo pelo menos uma noção geral como funciona cada uma dessas áreas. Posteriormente, assumi funções de comando, hoje sou o diretor comercial da empresa. Uma pergunta que é até interessante, já que você citou, é importante mesmo um futuro diretor ou presidente, alguém que comanda uma organização, realmente começar lá de baixo? Conhecer como é que funciona desde as coisas mais simples, as coisas mais básicas de uma organização? De uma forma geral, sim, porque do meu ponto de vista é muito difícil tu entender as pequenas coisas que somadas fazem as grandes diferenças se tu não tiver estado naqueles setores e entender os pequenos detalhes de por que as coisas acontecem da forma como acontecem e quais são as alternativas e soluções para que se faça algo de uma forma diferente quando não se está tendo um bom resultado. E nada melhor do que a prática, né? Exato. E como o Walter é um aluno, foi o nosso aluno de administração, então a gente conhece um pouco a história do Walter também, nós vamos, claro, nesse momento, aproveitar um pouco e discutir bastante, conversar bastante sobre essa questão que envolve o mercado da indústria de segmentos de embalagem. Para entender um pouco mais como funciona esse mercado, entender como essa dinâmica se faz, né, como ela se estrutura, nós vamos assistir um vídeo que vai retratar um pouquinho desse segmento. E depois nós voltamos para conversar e explorar um pouco mais a experiência do Walter. Vamos assistir, então, o nosso vídeo dessa semana. Hoje em dia, a função do rótulo e da embalagem é fazer com que o produto seja valorizado pelo consumidor. Precisa ser diferente dos outros para chamar atenção e atrair compradores. Uma embalagem, ao cair no ponto de venda, ela tem que chamar a atenção do consumidor. Ele vai ter o quê? 3 a 4 segundos para a escolha desse produto. E se ele não chamar a atenção, não sobressair perante os outros concorrentes que estão do lado, ele perdeu sua função totalmente. E ela tem também a função de informar o produto. Mas essa é uma segunda função. A partir do momento que o consumidor pegou o produto na mão, ele vai pegar as informações. Até então, a primeira função é a venda. Cada segmento tem um tipo de embalagem e rótulo, com diferentes formas e materiais. Através de estudos, é possível encontrar atributos que ainda não foram explorados no mercado. Não é copiando um concorrente ou seguindo uma tendência de mercado que tu vai conseguir um diferencial. Não é nesse lado. O interessante é criar algo novo que não exista no mercado. E aí tu consegue sim achar o teu lugar, a tua lacuna, o teu espaço certo. Muitas empresas inovam nas embalagens, mas é importante manter padrões, como expor a marca da empresa, valorizar o trabalho da organização por trás do produto. Nós temos uma marca por trás e essa marca tem que existir. Ou seja, hoje tu tem grandes marcas, Nestlé, Unilever e outras marcas que elas aparecem na embalagem e a gente conhece elas. Porém, as empresas pequenas esquecem de mostrar essa marca também. Ou se daqui a um tempo, se tu vai querer vender a empresa, ou fazer alguma negociação, ou até mesmo tu disser assim, quanto vale a minha empresa? É quanto vale a tua marca. Então, tu tem que estar trabalhando com ela, porque tu trabalhou 10 anos, tu gastou 10 anos de dinheiro investindo num produto. E aquele produto estava carregando tua marca. Se tu não mostrou tua marca, tu não existiu. Além disso, a embalagem deve conter informações básicas. É aí que entra o Código de Defesa do Consumidor para regulamentar e definir padrões para a comercialização. O Código de Defesa do Consumidor ele traz uma série de orientações, principalmente, na verdade, ele traz um direito básico do consumidor, que é a informação. Então, qualquer embalagem, qualquer produto que está sendo comercializado tem que trazer informações sobre a sua característica, especialmente a quantidade que consta dentro do produto, a qualidade do produto,
trazer também informações quanto à validade desse produto, se ele realmente tem um prazo de validade, e também eventuais riscos que aquele produto possa causar à saúde de determinado consumidor. Quem define essas normas é o Inmetro. Já a fiscalização é feita em conjunto com o Procon. O Procon, na verdade, atua de forma conjunta. A gente tem a nível nacional o Inmetro e a nível estadual o IPEM, que atuam nessa fiscalização. O IPEM, na verdade, um braço do Inmetro. Então, existe um órgão específico que faz essa fiscalização, que atua nesse sentido de atuar e fiscalizar, inclusive de multar empresas que descumpram portarias que tragam informações sobre o que deve efetivamente constar numa embalagem. Eventualmente, se o consumidor não conseguir registrar essa reclamação junto ao Inmetro, ele pode buscar o Procon, que por sua vez vai tentar interceder na situação e tentar auxiliá-lo. Bem, após o vídeo, vamos conversar mais um pouco então com o Walter, para entender um pouco de como funciona a gráfica Cometa, a história da gráfica também, entender um pouco essa dinâmica toda da empresa. Poderia comentar um pouquinho sobre a empresa, essa estrutura da empresa, como é que ela se procede, né? Como é que ela funciona? A Gráfica Cometa é uma das empresas, creio eu, se não a mais, talvez a gráfica mais antiga que nós tenhamos aí por perto. E é uma das empresas mais antigas da região também. Ela tem hoje, vai fazer 63 anos no final do ano. É uma empresa que começou a partir da junção de duas pequenas empresas, uma chamava Tipografia Cometa e outra chamava Gráfica Estrelense. E foi fundada pelo meu avô, meu pai, meu tio, que estiveram ao longo de vários anos aí na gestão. Hoje, dessas pessoas que eu mencionei, apenas meu pai ainda está na gestão. Mas começou pequeno, com 16 funcionários, num prédio alugado, e foi crescendo. Hoje está dentro de um complexo industrial de 4.000 metros quadrados. E ao longo desses anos, muita coisa foi mudando e a empresa teve que se atualizando, em termos de maquinário, em termos de tipo de produto que a gente faz, adequando à realidade do mercado, se adequando a essa realidade. E hoje a empresa atua basicamente no mercado gaúcho. Ela tem uma participação mais forte no segmento de rótulos, de embalagens, não tão focado no setor comercial e promocional. Antigamente tínhamos também uma loja de material escolar, que hoje é uma loja independente. Então, mais ou menos nessa linha, hoje nós temos um foco mais voltado para o segmento de impressos industriais, que seriam embalagens, rótulos, etiquetas adesivas, nessa linha de produtos. Bem, conhecemos um pouco a história, então, da Gráfica Cometa, uma empresa com mais de 60 anos aqui no nosso vale. Vamos para o nosso primeiro intervalo e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte de gestão, de como funciona toda a organização da Gráfica Cometa. Bem, na volta do nosso segundo bloco, hoje entrevistando o Walter, vou fazer aqui uma correção, Eu disse que o Walter é diretor administrativo. Não, o diretor administrativo é o senhor Walter Hahn, certo? Exatamente. Isso. Então, é o diretor comercial. Walter Schwing é o diretor comercial. Fez administração, foi nosso aluno e tudo mais, então a gente já confunde um pouquinho. Mas, Walter, é o seguinte, como funciona a questão da estrutura? Já que estão falando aí de diretoria comercial, diretoria administrativa, como funciona a estrutura da gráfica hoje? Funcionários, atendimento, porque a gente sabe que as indústrias gráficas aqui na região é um segmento até bastante importante no sentido não só de contratação de mão de obra, de faturamento e tudo mais, mas também é um segmento bastante competitivo. Como é que você se prepara? Como é que a estrutura interna da organização está se preparando para cada vez mais enfrentar essa competição? A indústria gráfica, em termos de Brasil, hoje representa aproximadamente 0,4% do PIB. Então, se formos olhar em termos de números, não é algo tão representativo, mas é um segmento que hoje tem uma competitividade muito grande, porque são muitas indústrias com estruturas parecidas brigando por um mesmo mercado que não tem crescido nos últimos anos. Inclusive, se a gente for analisar dados aí que a gente tem todo mês da Fiergs e da própria Abigraf, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, o segmento da indústria gráfica tem andado para trás, tem retrocedido. Mas, enfim, a estrutura da empresa hoje, que tem aproximadamente 95 funcionários, nós temos hoje 3 pessoas da direção, eu na área comercial, um outro diretor na parte administrativa e um outro diretor na parte de compras
que abrange também a parte de recursos humanos. Nossa venda é feita toda através de vendedores próprios, salvo uma exceção, que é um cliente que nós atendemos via representante, que fica em São Paulo. Mas toda a estrutura de pedidos e todo o encaminhamento é feito por funcionários próprios, nós não trabalhamos com representantes. Dentro do segmento de indústria gráfica, os produtos eles são desenvolvidos pelos clientes, né? Nós não temos um setor de criação de produto, né? Essa parte do processo normalmente está na mão de agências ou clientes que têm agências dentro da própria empresa. Então, hoje, se nós formos analisar, a nossa função é basicamente reproduzir aquilo que o cliente nos pede, né? Dentro da empresa, nós temos um setor que encaminha os pedidos, né, para a parte produtiva e existe um rigor muito grande em termos de conferência. São várias conferências que são feitas, revisões, tanto pelo cliente como revisões internas, porque hoje uma das questões que mais pesa é o fato de tu teres, por exemplo, uma informação errada numa embalagem, né? Vamos citar o exemplo de um medicamento. Se a gente colocar um medicamento no mercado que é para crianças, que não tiver a informação e for para o mercado como sendo um medicamento de adultos, isso poderia haver problemas sérios. Eu acho que aqui tu está colocando uma coisa que vem ao encontro do que você disse logo no início desse bloco. A representatividade em termos, talvez, de número de pessoas, de faturamento, ou seja, a indústria gráfica ela pode estar meio que reduzindo esse impacto, mas certamente ela está se automatizando cada vez mais. Ela está cada vez mais utilizando recursos tecnológicos em grande quantidade. Eu acho que é aí que cria um novo segmento, que é a parte do uso da tecnologia, que nem você disse, da reprodução das informações e também da qualidade. Você sabe que a embalagem ela é fundamental na atratividade do consumidor. Exato. Hoje a embalagem no ponto de venda é que vende o produto, né? O cliente escolhe muitas vezes em função de quanto a embalagem chama a sua atenção. Mas o conteúdo da informação que está ali, ela é fundamental, né? O cliente muitas vezes não tem como perguntar para alguém o que tem naquele produto. Ele precisa ver, ele precisa ler, né? E essa questão de informações hoje tem equipamentos que são voltados para fazer conferência em linha, né? Porque a gente como indústria gráfica depende muito do fator humano, porque hoje de um universo de mais de 10 mil produtos que nós comercializamos, nenhum produto de um cliente é similar ao produto de outro cliente. Cada cliente tem, vamos dizer aí, de 200 clientes, cada um tem 20 produtos, faz uma conta, né? E nenhum produto é igual ao outro. Então, é muito difícil uniformizar e padronizar. É muita manufatura, acabamentos que demandam setups, pequenas diferenças de um para o outro. Então, é imprescindível essa conferência, desde informações do que tem no produto e o fato do produto estar de acordo com o layout final que ele é para apresentar no ponto de venda. Eu acredito aí que também entra um outro fator, que é o erro, né? Se você errar, tem um custo bem alto. Acredito eu que você pega aí e de repente, um lote todo de embalagens pode ser prejudicado porque teve um erro de digitação ou teve um erro na hora de colocar as cores, não era aquela. E isso tem um custo alto, né? Além do fator de informação, que tem que estar correto na embalagem, o fator de cor é algo que é muito difícil de administrar, né? Existem vários tipos de controle diferentes que a gente adota para que se consiga manter um padrão de cor uniforme à medida que os produtos forem sendo produzidos. Porque uma coisa é produzir no verão, quando é quente, 30 graus, a umidade é altíssima. Outra coisa é produzir no inverno. Né? Essas intempéries climáticas, elas afetam diretamente como o produto vai sair no final. E isso entra muito a questão do marketing que você colocou agora, né? A questão da cor, ela influencia. Muitas pessoas acham que isso é bobagem. Não é. Isso é mais que comprovado. Cores quentes, cores frias, influenciam no consumo? Sim, influenciam. E aí é importante também uma padronização. De repente, você não ter aquela exata cor que é a do cliente, tem clientes que podem... Olha, não quero isso aqui, essa embalagem que você me mandou não é a minha cor. Volta lá, faço tudo de novo. E tem um custo grande nisso aí, né? E acontece, né? É diferente de algumas linhas de produtos, vamos sair do segmento gráfico, né? Uma vinícola que produz um vinho que não saiu exatamente como era para ser, pode-se criar uma variação
né, faz um rótulo específico para aquele lote e vai para o mercado e é consumido, ok? Mas a minha embalagem, que saiu com algo diferente do que o meu cliente pediu, eu não tenho como aproveitar isso para um outro cliente. Tem informações daquele cliente específico e se eu fugir da identificação das cores, ele perde a sua referência de mercado. Então, é fundamental que tanto informações, cores e como padrão de acabamento, de estrutura da embalagem, seja obedecido nos mínimos detalhes. E isso lembra sempre que a indústria gráfica ela está sendo cada vez mais cobrada exatamente por causa disso, né? Se uma embalagem não for bem feita, pode prejudicar a empresa que comprou esses produtos. Walter colocou um pouco para nós dessa estrutura e como funciona a questão gráfica. Nós vamos agora no nosso intervalo e vamos na última parte do nosso bloco falar um pouquinho mais sobre esse impacto que a indústria tem e como essa indústria reflete as relações em termos de consumo, em termos de desempenho mercadológico. Vamos para o nosso intervalo e depois voltaremos. Bem, no início do nosso terceiro bloco, vamos conversar um pouco mais com o Walter a respeito dos indicadores, ou pelo menos alguns números estratégicos que esse segmento possui. Walter, tu podia comentar um pouco para nós sobre os impactos, esses indicadores estratégicos que o segmento possui? E, obviamente, a gente sabe que esse segmento ele é muito importante para as outras áreas. Explore um pouquinho mais essa relação que existe entre a indústria de embalagens e demais segmentos de produção no nosso país. A indústria de embalagens ela é um bom termômetro para a economia, né? Porque se a indústria, vamos lá, a indústria de alimentos, indústria de bebida, indústria de calçado, indústria de produtos de limpeza, se ela não estiver vendendo, antes disso a indústria gráfica já não vendeu embalagem para esses segmentos todos, né? Então, é muito fácil hoje a gente sentir como vai acontecer o fluxo enfim, todo o desempenho da economia a partir da nossa situação. Porque é uma cadeia, na realidade, né? Sem dúvida. A embalagem, ela é o início desse processo, ou pelo menos indica toda uma sequência até chegar ao cliente final. E sem querer bancar vidente nem cartomante, dá para ter alguma ideia do que vai acontecer, ou que pode acontecer, a partir dos dados que a indústria de embalagens tem hoje? Nós habitualmente analisamos os números que nós compartilhamos com a Fiergs, com a Abigraf, né, que são entidades que têm um agrupamento de informações e depois eles divulgam isso em cima da média do que está acontecendo em cada um dos... A Abigraf especificamente do setor gráfico, a Fiergs analisa isso em seus diversos segmentos. Mas se nós analisarmos os números aí de 2010 para cá, em geral, não é nada, a perspectiva não é nada boa, né? Nós olhamos aí os últimos 2, 3 anos sempre em declínio, tanto em número de vendas, em valores de faturamento. Temos visto que o endividamento das empresas tem aumentado, temos visto que os lotes de produção têm caído, o que faz com que nós tenhamos maior número de setups, né? Então, o que isso gera? Eu passo menos tempo produzindo e mais tempo preparando máquina, porque o cliente não quer comprar 1 milhão para deixar estocado, ele quer comprar 100 mil, mês que vem mais 100 mil e assim vai. O que nós vemos hoje nós tínhamos uma expectativa com relação à Copa, né? Não acreditávamos que haveria uma grande mudança para o segmento gráfico, o fator de termos Copa aqui. Mas vimos que a economia, de uma forma geral, não foi fomentada por esse evento, e sim sentimos no nosso movimento de produção, de contato com clientes e de produção, de venda em si, que o volume caiu. Tens como dar algum número para nós, para a gente ter uma ideia desse declínio, nesse período dos últimos 4, 5 anos que você comentou? Por exemplo, o faturamento, se nós olharmos os números que nós já temos disponíveis pela Fiergs, vamos falar um pouco de Rio Grande do Sul, certo. De janeiro a maio, o mercado da indústria gráfica retrocedeu 8,5%. Em termos de Brasil, nesse mesmo período, foi em torno de um retrocesso de 4%. Isso no período agora desse ano, de janeiro a maio. Né? Nós, especificamente Gráfica Cometa, tivemos um acréscimo aí na ordem de 5,5% de crescimento. Mas isso não pode ser retração de um segmento menor, menos tecnológico, de repente, mais intensivo em mão de obra,
para algumas organizações que estão melhor preparadas para esse mercado? Não pode ser uma migração ou é geral mesmo? De uma forma geral, o mercado tem se retraído, né? As perspectivas de crescimento da economia, como a gente tem visto aí nossos entendidos em economia falando, são perspectivas de crescimento sempre menores. Cada vez que a perspectiva de crescimento é revista, ela é revista para menos, né? O que nós temos visto que tem puxado o nosso segmento, como Gráfica Cometa, a crescer um pouco, eu falei de 5,5% de crescimento contra um retrocesso de menos 8,5%, é que nós percebemos um crescimento na indústria de bebidas e de alimentos, que é um setor que nós atendemos com muita força, né? Só fazendo um parênteses aí para importante, que a gente trabalha com a área de gestão e indicadores são fundamentais. Há uma tendência, um princípio econômico, de que quando há um processo crescente em termos de dificuldade econômica, as pessoas se concentrem em alimentos. Então, o crescimento da área de alimentos não significa que o mercado está crescendo. Pode ser exatamente ao contrário. Significa que há um processo aí de algum encolhimento, enxugamento, recessão, não se sabe. Então, o que você colocou, para mim, é importantíssimo. A expectativa em relação a um evento que era para ser um evento forte, no caso da Copa, aparentemente não teve essa repercussão toda que se imaginava no segmento da indústria gráfica. Uma característica interessante de se analisar é que nós trabalhamos como uma empresa do interior do estado. A gente atende tanto empresas da região, como também atende empresas da Grande Porto Alegre e Serra. Mesmo que sejam empresas em polos industriais, em termos de Brasil, são marcas consideradas regionais. Então, uma questão que é interessante analisar é que no momento em que o trabalhador em si tem que optar por um produto mais barato, ele opta por produtos de marca regional que tem preço um pouco inferior àquele que é referência no mercado, né? Então, isso puxa um pouco a indústria regional, tanto de produtos de limpeza, de alimentos, de bebida, e as gráficas que atendem esse segmento, elas andam junto com esse tipo de cliente que cresce na crise, né? Que é uma opção de preço mais interessante do que aquela marca que para ele é referência. Então, isso a gente percebe com clareza que muitos clientes de marcas regionais têm crescido e, com isso, nós atendendo eles nos puxam junto. E eu acho que isso coloca uma coisa fundamental na colocação do Walter, que é o que vem pela frente, né? Ou seja, quais são as características que esse mercado tem daqui para frente. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, é um ano no qual as discussões elas se acirram, né? Mas, passadas as eleições, também voltamos a toda a situação que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Walter, até para a gente encaminhar o encerramento do programa, usando um pouco mais desse teu conhecimento, experiência, desses indicadores que vocês trabalham, o que vocês imaginam que vai acontecer, ou pelo menos qual é a expectativa em termos de planejamento que a organização está esperando para 2015, 2016, ou pelo menos dentro desse contexto mercadológico que se apresenta agora daqui para frente? Em cima de um cenário, olhando um pouquinho para trás, a gente, infelizmente, tem que ser um pouco pessimista, porque os números têm demonstrado sinais de piora e não de melhora, né? Agora, nós estamos num ano eleitoral. Normalmente, os governos procuram gerar uma melhoria nos indicadores para que se tenha, enfim, algum ganho com a eleição. Então, esperamos e desejamos que haja uma injeção de dinheiro no mercado, porque o investimento na indústria gráfica em si diminuiu, né? Nós vemos isso em números de compra de máquinas, os investimentos no nosso segmento diminuíram. Agora, como o ano que vem é um ano meio em aberto, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer em termos de política e política financeira, nós temos que fazer o nosso papel, que é acreditar, que é fazer o investimento para que a gente tenha uma estrutura de ponta. Nós não podemos ficar lamentando e achando que a crise é algo com quem nós temos que conviver. Nós temos que ser melhores do que os outros, temos que buscar crescer na crise, temos que buscar alternativas para crescer quando o mercado está mostrando sinais de decréscimo, né? Então, o que eu vejo, existe hoje uma uniformidade muito grande em termos de equipamento, de matéria-prima, de disponibilidade de tecnologia, para que eu, como as outras 7, 8 gráficas do porte ou um pouco maiores que nós temos no estado, possam atender seus clientes.
Em termos de preço e de produto, a coisa é muito parecida. O que diferencia no momento em que tu tem um produto muito similar e preço preço e tipo de produto muito similares, Exato, concorre no mercado. nós estamos falando de relacionamento, de atendimento, né? E o que eu tenho percebido hoje é que aqueles clientes nos quais nós temos tido um crescimento é em cima de relacionamento. Não adianta eu chegar com o mesmo produto, com o mesmo preço e dizer, mas compra de mim porque eu sou da Cometa. Não, ele tem hoje uma opção que atende tão bem com o mesmo preço. Então, essa questão de relacionamento, de um atendimento com o qual ele não precisa se preocupar se vai receber o produto no prazo, dentro do padrão que ele espera, ou melhor que isso, quando o meu cliente tem um bom relacionamento comigo, como empresa, com os meus vendedores, isso é o diferencial que eu enxergo. O que vai também pesar muito na questão do futuro do segmento gráfico é a política cambial que vai ser adotada. Nós trabalhamos com matéria-prima importada, em grande parte, trabalhamos com praticamente 100% do equipamento importado. As máquinas de impressão hoje são, se não são europeias, são norte-americanas, são asiáticas. Então, no momento que se tem uma política de câmbio com um dólar muito elevado, nós estamos falando de um recesso, de uma diminuição de investimento, de aumento de custo de pagamento de financiamento. Então, isso certamente, elevando-se o câmbio, trará o reflexo de empresas que provavelmente vão ter que rever as suas economias, e quem não tiver... Todo o seu planejamento, né? Exato, e quem não tiver dinheiro e disponibilidade para bancar esse acréscimo de custo, né, pode continuar vendendo a mesma coisa, mas a máquina que ele está pagando vai custar mais caro. Né? A matéria-prima vai custar mais caro, enfim, toda a celulose é atrelada a dólar, né, é uma commodity. Então, a política cambial, sim, é um fator que vai definir muito do que vai acontecer daqui para frente. Agora, é claro que nós não temos uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer, né? Nós temos que nos estruturar para, independente do que vier, estarmos preparados em termos de tecnologia, de atendimento, de capacidade instalada para ser melhor do que os outros e vencer nesse mundo aí que é difícil para todo mundo. Ou seja, gestão é isso, não tem. É uma dificuldade, é uma briga, é um leão a cada dia. E vou usar aquela máscara para a gente encerrar o nosso programa e agradecer ao Walter, né? Na crise, enquanto que as pessoas choram, eu vendo lenço. Então, temos que continuar vendendo lenço, né, Walter? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa.